Vamos lá, galera, CT Sem Treino, sejam todos bem-vindos a esse canal, esse primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo eu queria fazer uma resenha, na verdade, né? Pronto, já ajustei aqui a altura. É mais uma resenha, na verdade, sobre algumas coisas que eu enxergo como futebol, como eu tenho visto, que faz parte da minha maneira de ver e enxergar futebol, né? Outro dia um cara usou um termo muito legal, ele falou assim: nós somos os filhos da fila. Eu sou o filho da fila, fiquei muito tempo sem ver o Palmeiras campeão e nos últimos 5 anos tenho desfrutado de algo que nem na época da Parmalat a gente viu. Mas esse bate-papo também é sobre algo que aconteceu há um tempo atrás. O Palmeiras me fez passar muito mal, cara. O Palmeiras me fez me sentir muito mal, mais mal assim, de às vezes ficar uma noite sem dormir, cara. Outro dia virei alvo até de piada de torcedor do Corinthians. Torcedor do Corinthians. Essa é a piada pronta, né? Torcedor do Corinthians zoando alguém, mas tudo bem. E eu lembro que uma época, por exemplo, essa camisa que eu tô usando aqui, cara, é de torcedor que eu ganhei. E eu usei essa camisa 2 vezes no meu trabalho, e as 2 vezes que eu usei, o sistema que alimentava as redes de internet para o nosso trabalho pifaram. Então foi uma coincidência, não é a minha camisa que é mágica ou coisa parecida, mas durante um tempo eu carreguei esse tipo de superstição, né? E é uma bobagem isso aí, é uma bobagem. Depois de muito tempo eu estou usando essa camisa, tá meio apertadinha em mim, mas eu estou usando hoje porque eu resolvi falar sobre um time de futebol. Deixa eu ver esse lance. Então, cara, é fogo. Eu tava assistindo Arsenal e Tottenham, 4-1 pro Arsenal. Jogaço, jogaço. 3 gols do Eze. O gol do Richarlison, apesar dele ser um jogador muito limitado, foi um belo gol. E agora tô vendo Bahia e Vasco e sangrando os olhos com a qualidade técnica horrorosa dos times. Mas eu quero falar um pouco do Palmeiras. O Palmeiras vem de 4 resultados não muito bons. E eu estive no jogo contra o Vitória e o time está muito pesado, o time está cansado. Eu não vou falar aqui, por exemplo, que houve um pênalti claro para o Flamengo contra o Bragantino. Mas o Carrascal deveria ser expulso pela entrada que ele deu no Fabinho. E aquele jogo do Palmeiras com o São Paulo foi um divisor de águas. Aquela porcaria daquele pênalti não dado pelo Abate Abel ferrou ele e trouxe uma sequência horrorosa de jogos onde o Palmeiras foi claramente prejudicado. Claramente, em vários jogos. Só que em alguns, o Palmeiras conseguiu sobressair. Contra o Santos aqui em São Paulo, por exemplo, foi um amasso. O Brasão, ele evitou uma goleada histórica que aconteceria com certeza, toda a pressão e concentração do time contra a LDU, e isso nos trouxe aquele engano de que tudo daria certo, cara, mas não deu. E nesse canal aqui, CT Sem Treino, eu não vou falar de notícias, porque primeiro que eu não tenho acesso como esses caras têm, e não tenho a coragem e nem tem gente que tem a cara de pau de mentir descaradamente para ter like. Eu não vou ficar pedindo isso, nem inventando histórias para ter like, mas se quiser deixar o teu like aí também, a gente agradece. Se você compactuar com o tipo de jornalismo que eu faço, ou com essa resenha que eu tenho, porque eu gosto de falar de futebol, eu gosto de falar do Palmeiras, eu gosto de falar de coisas concernentes a esse esporte que a gente vê na Europa de um jeito e vê na América do Sul de outro. Galera que é hiper mal educada, cara, me dá desespero. E eu não tô falando da Europa toda, eu sei que tem lá umas ligas que são horrorosas, cara, mas as principais ligas, eles querem jogar futebol. E aqui no Brasil, o Brasil tem sim uma das principais ligas da América do Sul, se não for a principal. Mas, por exemplo, eu vi um lance, cara, agora no jogo do Vasco com o Bahia. Claramente o jogador simulou falta. Claramente ele simulou uma falta.
quase igual a do rapaz lá do Vitória, que o fantasma ataca e dá uma cotovelada nele, no lance com o Andreas Pereira, e o juiz vai lá e dá amarelo pro Andreas. O cara que ele simula a falta, o árbitro deixa o jogo correr, e ele levanta. E não é nem advertido, ou nem com amarelo, não é advertido, não acontece nada. E o jogador do Bahia sofre, do Vasco, o jogador do Vasco sofre essa falta fantasma, e o árbitro deixou correr. E ele levanta com uma cara dura, como se nada tivesse acontecido, nem reclama. E a arbitragem deixa o jogo correr, diferente com o jogo com Vitória, que qualquer coisa era falta, qualquer encosto, qualquer toque, jogo picado, jogo parado, jogo chato. E eu fico angustiado com isso, cara. Eu fico muito angustiado, porque tá cheio de jornalista que acha que isso é o futebol brasileiro, é o futebol raiz. Eu vou tentar fazer vários vídeos, eu queria fazer react. Não faço react, eu sou muito nervoso, muito chato com react. Sou muito mala, vocês perceberam agora, não é nem jogo do time que eu torço, eu tô zoando, tô zoado de raiva desses caras. Imagina o Palmeiras jogando bem ou jogando mal, né? Eu iria enlouquecer e isso não é bom. Mas enfim, esse bate-papo aqui é para falar também que uma colega minha, gosto muito dela, me deu um choque de realidade, dizendo que era muito importante, era necessário que eu me acalmasse um pouco mais e que eu não fosse tão fanático. Mas não dá para você não ser fanático quando você passa a idade que ela tem sem ver títulos, ou quase a idade que ela tem. Ela tem 20, Palmeiras ficou 17 anos sem ganhar nada, e eu estava lá em estádio, estava vendo jogos horrorosos, estava vendo o time ser eliminado depois de jogar bem pra caramba, vi o Palmeiras tomar gol em semifinal de campeonato importante no último segundo e ser eliminado. Eu vi muita coisa, cara, eu vi muita coisa que me entristeceu. E estes últimos 5 anos, o cara do Vasco foi expulso. É o David? É um perfeito, é um cara inútil, é um cara inacreditável. E tem um monte de jogador em volta do árbitro, ele tá explicando, cara. A primeira coisa que o David faz quando ele atinge o jogador, o David? A primeira coisa que ele faz é levantar o braço, cara, desesperado, percebendo que fez besteira. E o árbitro tem que explicar para 4 marmanjos, 6 marmanjos, que o cara fez uma falta violenta no jogador do Bahia. Meu Deus! E ele foi expulso direto, não precisou nem do VAR. E o juiz tem que explicar para os jogadores, inclusive para o rapaz expulso. Não é o David. É o David, é o idiota, é o inútil. Esse cara fez 2 coisas na vida dele. Ele jogou no São Paulo e arrumou treta com o Arthur, se não me engano. Só isso esse cara fez. É um inútil esse cara. Isso me dá angústia, cara. Me dá tristeza, eu fico muito chateado. Eu sou muito mal-humorado, sou velho. E o meu recado para você que quiser me assistir, quiser ver os meus comentários e as minhas análises. Terça-feira eu vou fazer um pré-jogo sobre Palmeiras e Grêmio. E vou tentar me segurar a emoção para o jogo contra o Flamengo pela final da Libertadores da América. Eu não entro nessa vibe de criticar Abel Ferreira, eu não entro nessa vibe de criticar gramado sintético pela qualidade de gramados que nós temos no Brasil, mas é difícil. É o fim da picada quando a gente está observando o que acontece no esporte que a gente adora, e a gente vê a discrepância e a gente vê a diferença gigantesca que existe entre os clubes de lá e os clubes daqui. Aí você fala assim, mas lá na Premier eles têm dinheiro, eles têm muito dinheiro. Meu querido, o Newcastle, que não tem lá esses monte de craques, venceu o City por 2-1. Eu acompanho futebol, cara.